Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, para trazer as principais notícias do dia, batendo um papo com os nossos repórteres aqui do Grupo Folha de Comunicação. Hoje a gente tem notícias sobre o verão amazônico, que aqui em Roraima é o chamado período seco, né, gente? O quanto calor tá fazendo, o quanto a nossa pele tá queimando pra caramba, que não é brincadeira, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Estou adiantando aqui os assuntos que a gente vai tratar. Tem também a falta de quórum na Assembleia Legislativa, um dia depois de acabar o recesso, e os deputados, né, faltando, ou melhor, não permanecendo na sessão para poder votar os projetos. Já já a gente vai falar sobre isso. Tem também sobre o plantio de feijão calpi. O que é feijão calpi? A gente vai falar sobre isso já já. É uma plantação que está ocorrendo lá em Mucajaí. E ainda obras importantes para o estado de Roraima, que somam aí investimentos de 26 milhões de reais de recursos federais. Mas vamos falar do que a gente está vivendo nesse momento, que é o calor. É muito calor. Hoje, por exemplo, nesse momento agora que a gente está gravando, um calor de 32 graus. É impressionante assim, o quanto que a sensação térmica ela tá queimando a gente, né? Não é mesmo, Dina? Dina Vieira, seja bem-vinda ao nosso Papo de Redação. Primeiro eu pergunto para você, você gosta mais de calor ou gosta mais de frio? Eu gosto de calor, mas eu gosto de ficar com a central de ar ligada. Eu gosto de dias, né, quentes para ir para uma praia no final de semana, mas durante a semana eu prefiro o conforto da central de ar condicionado, né? Ai, e a gente tem aí realmente, né, sofrido esses dias com altas temperaturas. A gente obteve um dado de que o dia 20 de julho desse ano foi o dia mais quente em Roraima dos últimos 63 anos. Nós alcançamos a temperatura aí de 38,1, né, aqui em Boa Vista. Então foi o dia mais quente aí dos últimos 63 anos. Nossa, meu Deus do céu. Eu achei que já tivesse dia que superasse essa temperatura de 40 graus. É porque eu acho que a nossa sensação térmica, maior, né? Ela aumenta. Mas a previsão, né, é que os próximos dias, aí, mesmo que ainda caiam algumas chuvas, então não se livre do seu guarda-chuva por enquanto. E o protetor solar também, porque né? Ainda vai cair algumas chuvas, mas a sensação térmica aí agora, né, o calor vai só aumentar, né, nos próximos dias. Sexta-feira, inclusive, fui até checar aqui antes de a gente começar, 36 graus na sexta-feira. A gente tem que se preparar, porque, aliás, é a temperatura máxima prevista, né, para poder... Esse é um dado aí do Instituto Nacional de Meteorologia, que faz esses levantamentos. Mas a gente tem informações aqui do nosso meteorologista, né, o oficial que a gente consulta sempre aqui em Roraima pelos todos os nossos jornalistas aqui do estado, falando aí sobre esse calor intenso, né, nesse ano. Como é que vai ser? O Ramon, né? O Ramon lá da FEMAR, que ele é sempre nosso parceiro, Grande né? Ramon Alves. Ele sempre aí ajuda a gente na questão da meteorologia. E aí ele disse, né, que agora o nosso período chuvoso termina no mês de setembro. E aí tem algum acumulado de chuva ainda para cair, né? Mas diferente de maio, junho e julho, né, a chuva vai cair aí entre 200 e 100 milímetros, né? Sim. Mas aí o calor, né, de acordo com ele, vai aumentar, né? A tendência agora é diminuir a chuva e aumentar as temperaturas, também por conta do fenômeno El Niño, né? Que aí a gente já está previsto aí para dezembro até o início de 2024, aí ele se intensificar e aqui ficar ainda mais quente. Como é que a gente vai se preparar aí, Dina? Pois os roraimenses já estão acostumados, né? Porque aqui a gente só tem duas estações, o inverno e o inferno, né? Mas a gente já está preparado aí, gente, só se preparar para pagar a conta no final do mês, porque a conta de luz vai vir alta. Ah, imagino, com certeza, né? Prepare o seu ar-condicionado aí, também a manutenção, né? Nesse período frio aí a gente muitas das vezes evita. E algo muito importante também que é tomar bastante água, né, gente? As crianças, principalmente, os idosos, então tomar bastante água, se hidratar ainda mais nesse calor. Pois é, eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu tomo água bastante, várias vezes no decorrer do dia, e ainda mais nesse calor, que é o momento para a gente realmente se refrescar, se hidratar, é muito importante, né? Evitar com que a gente desenvolva doenças, problemas
relacionados ao calor. Então, muita atenção aí. Use principalmente a questão aí do guarda-sol, né, do protetor solar, que é muito importante. Nossos índices de câncer de pele aqui em Roraima também são muito altos, né, por conta dessa... Até por conta da realidade, né, nossa, da né? nossa realidade, verão, né, do verão. Então, é bom as pessoas tomarem aí essas precauções agora durante esse período. Obrigado, Dina, pela participação, viu? Por nada. Você já ouviu falar de feijão calpi? Você pode até ter consumido, mas não sabe o nome desse feijão, né? Eu garanto para você que você já consumiu realmente, você que está aqui em Roraima. E para isso eu chamei a Adriele Lima, que aqui na redação ela é conhecida como a menina do agro, porque ela tem uma afinidade com esse tema, né? Eu, por exemplo, tenho uma afinidade com o tema de política, de esporte, né? A Marília Mesquita aqui, que é a nossa repórter também, afinidade com a polícia. E a Adriele... Me sobrou o agro. Sobrou o agro, pô. Tava precisando de uma repórter que precisasse, que tivesse um pouco mais de conhecimento, digamos assim, do agro, né? Então, Adriele, primeiramente, para o pessoal que não conhece, o feijão calpi, como é que ele é conhecido aqui em Roraima? Então, nos supermercados a gente conhece muito como feijão fradinho, que é aquele feijão mais claro. Não é o carioca, como todo mundo está mais acostumado a comprar, é o fradinho mais claro. Ele pode ter várias cores, mas aqui em Roraima ele é mais branco, né? Uhum. É um caroço menor, mais branco e conhecido como fradinho. E aí, aqui em Mucajaí, né? Município de Mucajaí, 62 famílias iniciaram um plantio de feijão calpi, com o incentivo da Prefeitura de Mucajaí, oferecendo capacitação, maquinário, e aí... No início dessa semana, né, na segunda-feira, eles fizeram o lançamento desse plantio, que é muito bom, porque é mais uma cultura de plantação aqui para Roraima, né, além da soja, além de fruta, né, banana, açaí, agora nós temos também o feijão calpi, e é um avanço já. E, claro, renda, né, emprego de renda para essas famílias. De agricultura familiar. Muito bom. Vamos falar de outra coisa, né, envolvendo também não só Mucajaí, mas também os municípios do interior de modo geral, né? Mas você vai confirmar. Em relação a obras que foram entregues aqui em Roraima, com recursos federais, em torno de 26 milhões de reais, por meio do projeto Calha Norte, você participou aí desse workshop a respeito da entrega dessas obras. Fala pra gente quais foram as impressões, as informações que você apurou a respeito desse recurso que está sendo investido aqui em Roraima. Certo. Então, essas 17 obras que foram entregues para 8 municípios daqui do estado, elas já foram concluídas. Então, o programa Calha Norte, as equipes do programa Calha Norte, inclusive o diretor do programa esteve aqui em Roraima, está em Roraima, acompanhando, vistoriando essas obras que foram entregues. Eles estão passando por um momento de vistoria mesmo, de ver como é que está depois do uso, para saber se vai ser preciso alguma manutenção, se vai ser preciso de algum suporte da prefeitura, do governo. Então, além dessas vistorias, o programa também realizou ontem, acho que ontem, hoje e amanhã, está tendo um workshop voltado para os servidores municipais de todos os municípios e do estado também, para voltar para o incentivo do programa, que é justamente oferecer incentivos para os municípios de baixa ou pouca renda e fortalecer aquela população de lá. Em entrevista com o general, o diretor do programa Calha Norte, o Biratã Poti, ele foi até Rorainópolis e viu como é que está a construção de uma vicinal que vai ligar Rorainópolis para São Luís. E aí ele disse que ele pôde conversar com os moradores. E aí ele percebeu como é bom o programa, porque os moradores estavam felizes, contentes pela segurança por ter uma estrada que facilitava o acesso ao município de Rorainópolis. Então foi um ganho para aquela população, ele ficou muito contente, né? E aí compartilhou com a gente essa fala. E eu achei bem interessante, porque o diretor do programa esteve aqui, estava vistoriando, junto com as equipes, vendo como é que estão essas obras. E é muito interessante, porque quase nunca a gente vê, né, essas pessoas. Então tá, Adriele, muito obrigado pela participação. E a gente estava falando aqui de período seco, um excelente período seco pra gente aí, que vai ter muitas matérias sobre isso. Vamos ver o que o futuro nos aguarda aqui pra Roraima. Tu gosta mais de calor ou gosta mais de frio?
Olha, eu sou muito meio termo. Tem dia que eu quero calor, tem dia que eu quero frio. A gente nunca tá satisfeito, né? Incrível isso. Aqui não. Aqui, no momento, eu quero chuva. Mas quando chegar o período de verão, eu vou querer mais chuva ainda. Ah, não, sinceramente, eu prefiro o calor, né? Mas, como a Dina tinha falado aqui, a gente prefere mais calor quando a gente tá no ar-condicionado. Mas, assim, eu penso mais em questão de praia, né? Ir pro banho, ir pra Serra do Tepequém. Você gosta de ir pra Serra do Tepequém? Com certeza. Tomar um banhozinho de cachoeira, tomar um sorvete. Eu amo sorvete, então pra mim o calor é melhor. Ah, não, realmente nesse sentido... muita coisa boa que o calor traz também. Obrigadão, Adriele, pelas informações. Nada. Até a próxima participação no Papo de Redação. Obrigada, até mais. Eu sigo aqui falando sobre política, porque teve duas situações, pelo menos polêmicas, eu diria assim. A primeira é a notícia de que uma lei municipal foi promulgada pela Câmara Municipal de Boa Vista, na pessoa do presidente Genilson Costa, para poder obrigar com que o sexo biológico seja o único critério para definir gênero em competições esportivas oficiais em Boa Vista. Na prática, isso significa o quê? Que atletas trans que porventura tenham nascido, um exemplo, né? Nasceram homens e aí fizeram transição de gênero para mulher e agora essas pessoas elas são proibidas de disputar competições no sexo oposto ao de seu nascimento, né? O homem que virou mulher, assim, uma forma bem resumida, ele não poderia disputar uma competição feminina, então teria que ser uma disputa na categoria masculina. Essa é a proposição, essa é a ideia dessa lei que foi promulgada e publicada no Diário Oficial do município. Homens e mulheres trans estão proibidos de participar de competições em que o sexo seja oposto ao de seu nascimento, como eu falei. A nova lei prevê multa, embora não especifique o valor, para a entidade desportiva que descumprir a regra. Essa lei ainda promete anular títulos conquistados por pessoas que, porventura, tenham enganado a organização da competição, isso sem prejuízo para eventuais apurações de responsabilidades. Prevê ainda banimento do esporte para atletas transgêneros que descumpram essa determinação. É uma lei que foi proposta pelo vereador Ildenson Pereira, doutor Ildenson Pereira, do PTB, e então o que ele justificou para poder fazer esse projeto que se tornou agora a lei? Ele citou o exemplo da jogadora trans Tiffany, que há muito tempo tem rendido polêmica porque é uma pessoa que fez uma transição de gênero para a mulher e aí está competindo em competições femininas, né? Muito se discute em relação à legitimidade de ela participar dessas competições por conta de questões biológicas, por conta de força também, muitas das vezes, né, enquadra. E é uma discussão aí que, na verdade, é eterna, né, gente? Não só no vôlei, mas também no futebol, tem ainda no atletismo, tem ainda na natação. Então, é uma coisa que é discutida no mundo todo e aqui em Boa Vista o município passou a proibir com que atletas trans disputem competições em sexo oposto ao de nascimento. Uma outra, diria, polêmica, né, foi em relação à sessão da Assembleia Legislativa de Roraima hoje, que terminou mais cedo porque o plenário não tinha quórum suficiente, não tinha deputados estaduais suficientes para deliberar, discutir as 7 matérias que estavam na pauta do dia de hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto. E aí a sessão acabou em 15 minutos, durou só 15 minutos, inclusive na galeria do plenário tinha aí a presença dos alunos da Escola Estadual Euclides da Cunha. O painel do plenário chegou a marcar registrar 16 deputados presentes, só que nem todos ficaram para poder continuar a sessão. E aí o presidente em exercício da casa, o primeiro vice-presidente Marcelo Cabral, do Cidadania, teve que adiar essa pauta de hoje para amanhã, quinta-feira, dia 10. E o que acontece? Estava na pauta, você me pergunta aí o que estava na pauta, né, de tão importante. Eram projetos de lei que previam meia entrada para policiais militares, civis e penais e bombeiros, e a criação do ProEsporte, que é o Programa Estadual de Incentivo ao Esporte. Havia ainda o pedido para realizar no dia 22 de agosto o seminário Lugar de Criança no Orçamento Público.
A pauta também tinha 2 propostas para conceder a Comenda Orgulho de Roraima a personalidades locais, além de 2 pedidos de informação. Um deles era sobre ações da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação para fortalecer a indústria e outro pedido de informação sobre a implantação do serviço de radioterapia do Hospital Geral de Roraima. Realmente, eu diria até que matérias, projetos importantíssimos aí, informações importantíssimas que, claro, interessam a muita gente, né? E a gente, claro, como jornalistas, como cidadãos, a gente tem que cobrar maior participação dos nossos representantes na Casa do Povo. Mas, gente, vou encerrando a minha participação aqui por hoje no Instagram, no YouTube também, no portal folhabv.com.br, né? E muito obrigado, gente. A gente está também na Rádio Folha FM 100.3, na Rádio Folha FM de Bonfim 94.7. Agradecer imensamente o seu apoio, a sua audiência, a sua companhia aqui no Papo de Redação. Aqui é o Lucas Luquezzi que está falando. Na apresentação e na produção, a edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Fala aí nos comentários o que você achou do programa de hoje, sobre os temas que foram abordados hoje, e se tiver sugestões também para a gente melhorar, críticas construtivas, a gente está aberto para ouvir você. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.